Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso pacote estatístico R, econometria com pacote estatístico R. Nessa aula 10 nós vamos falar sobre análise de séries de tempo no R. Em econometria, quando a gente trabalha com séries de tempo, a gente dispensa um tratamento especial a esse tipo de variável. Nessa aula nós vamos cobrir uma série de tópicos, que são basicamente vinculados à análise clássica de séries de tempo, onde a gente decompõe a série de tempo em componentes, e também a análise moderna, onde a gente considera a variável como a realização de um processo aleatório, e aí onde a gente tem análise de estacionariedade, previsão com modelo de regressão univariado, que são as metodologias ARIMA, e previsão com modelos multivariados, que é o vetor autorregressivo. O vetor autorregressivo, então, dá origem a outras análises, que é a função impulso-resposta, a decomposição da variância do erro de previsão, a causalidade de Granger e o vetor de correção de erro. Além disso, todos esses tópicos que eu falei, eles estão relacionados com a média, a modelagem da média condicional. No entanto, a gente pode estar interessado também em modelar a volatilidade condicional, que são os modelos Arch e Garch, que também fazem parte do nosso tópico. Então, séries financeiras normalmente têm aglomerações de volatilidade que violam o nosso pressuposto de variância constante. Então, a gente pode modelar também a variância condicional. Então, a gente tem, nesse caso, um modelo para média condicional e um modelo para variância condicional. Nessa aula nós vamos utilizar os arquivos análise de séries de tempo no R, que contém os comandos, e os arquivos de dados séries de tempo, que contém as séries de preços da soja em reais e em dólar, também os valores da arroba do boi gordo e do preço da ação da Petrobras. E outro arquivo que nós utilizaremos é o DCP, que contém duas variáveis, despesa de consumo pessoal per capita e a renda pessoal disponível para os Estados Unidos. Então estamos aqui com a tela do nosso RStudio aberto. Aqui eu já abri o meu arquivo script, que guarda os comandos que a gente vai utilizar para fazer a análise de séries de tempo. Eu também minimizei aqui essas duas janelas, as janelas onde ficam as bases de dados, os objetos que a gente cria, e aqui onde ficam os gráficos. Vou fechar aqui novamente. Então aqui já estão os tópicos que eu comentei brevemente. Aqui a gente declara para o R onde estão os arquivos de dados que serão utilizados, onde está a pasta em que estão os arquivos que nós utilizaremos. Esses comandos aqui abrem todos os pacotes que têm as aplicações necessárias para que nós utilizaremos nessa aula. E o primeiro tópico que nós vamos abordar vai ser a análise básica de séries de tempo. Então, sempre que nós trabalhamos com série de tempo, a análise básica é feita a partir de um gráfico. A gente plota um gráfico com o valor da série que nós estamos analisando em função do tempo. No caso aqui, a gente vai começar com o arquivo, com as variáveis que estão contidas naquele arquivo séries de tempo, que são dados mensais do preço da soja em reais e em dólares por saca, a arroba do boi gordo, o preço da arroba do boi gordo em reais, e também o preço da ação da Petrobras em reais por ação. São séries mensais, o preço médio mensal entre março de 2006 e fevereiro de 2024. Então aqui a gente cria o objeto preços, com o arquivo de dados séries de tempo. O objeto vai aparecer aqui, os objetos que a gente vai criando. Então a gente já, se quiser olhar os dados, a gente pode fazer esse caminho. Bom, normalmente nos softwares estatísticos
caso eles não reconheçam automaticamente, a gente precisa informar que se trata de uma série de tempo, né, que tem um indexador que é o tempo. Nesse caso aqui, esses comandos eles definem cada uma das variáveis contidas no arquivo como séries de tempo, né, começando ali em março de 2006 com uma frequência de 12, né, por ano, ou seja, uma frequência mensal. Já vou marcar também esses comandos que simplesmente fazem uma descrição de cada um dos objetos. Então, os objetos vão aparecer aqui: boi gordo, PTR4, SOJBR, SOJUS. E esse comando da str, ele mostra aqui algumas características, né, da base de dados. São 216 observações de 5 variáveis, né? Uma das variáveis é o indexador, que é o tempo, né, o mês e o ano. E aqui, cada um dos objetos ele já está falando, é uma time series, né? É uma série de tempo, de 2006 até 2024. E aqui são os primeiros valores, né? Então, a gente pode começar... normalmente a gente começa com gráfico, né? Mas aqui a gente tem algumas estatísticas descritivas. Aqui eu tive que adaptar o comando porque ele estava dando um conflito, esse comando select. Então, eu tive que especificar aqui que é desse pacote. Então, também já conhecemos esse comando Stargazer, né? Ele faz as tabelas publicáveis aqui, bonitinhas, né? Aí nós temos a média, o número de observações, desvio padrão das variáveis. Então, os gráficos acabam fazendo mais sentido quando a gente vai analisar uma série de tempo, né? Então, aqui a gente tem um gráfico simples, digamos assim, no R. Olha, ele deu uma mensagem de erro aqui. Essa mensagem de erro diz que a margem para a figura é muito pequena, que é esse espaço aqui. Então, vamos aumentar aqui, ó, daí ele deu certo. Então, normalmente, a gente sempre começa com um gráfico, né, da variável ao longo do tempo. A gente consegue observar o comportamento dessa variável ao longo do tempo. A gente tem aqui em 2020, com o advento da pandemia, né, teve uma inflação nos preços aqui a gente está falando do boi gordo, mas nós temos aqui a soja, tem um comportamento parecido, em dólares, né, tem um comportamento diferente, mas aqui em 2020 também tem esse pico. E aqui, ao contrário, né, os preços das ações caíram nesse período, depois teve uma elevação. Lembrando que aqui vai até fevereiro de 24. A análise de séries de tempo, ela, de uma forma simples, ela é dividida em análise clássica e análise moderna, né? Análise clássica a gente divide a série em componentes. E análise moderna, a gente trata a série como uma realização, né, de uma distribuição. Aqui a gente vai tratar primeiro da análise dos componentes. Então, na análise clássica, a gente pode decompor a série de tempo em 4 componentes, que são a tendência, a sazonalidade, o ciclo e o componente irregular, o componente de erro, que a gente não consegue prever. Então, a tendência é um movimento contínuo, né, de elevação ou queda, isso é a tendência. A sazonalidade são padrões que se repetem durante um período, né, ao longo do ano. Todo ano ela se repete, né? Então o preço aumenta ou cai em um determinado período do ano, principalmente de produtos agrícolas, né? Isso a gente chama de sazonalidade, né? Então é um movimento padronizado, ele acontece todo ano, né? Um movimento de queda ou de aumento. O ciclo é um movimento que ele não acontece, ele é um movimento, né, de alta ou queda, mas ele acontece em períodos maiores que um ano. Aí a gente chama de ciclo, né? O ciclo de alta, ciclo de baixa. E aí o componente irregular que a gente não consegue prever. Então a gente pode decompor a série de tempo nesses 4 componentes, né? E depois fazer uma análise de cada um conforme for a necessidade. Para decompor, aqui a gente vai utilizar como exemplo a série de preços de boi gordo.
Então a gente vai plotar o gráfico, agora com outro comando, né? A gente usou o comando plot, agora a gente vai usar o comando digraph, ele faz um gráfico interativo, né? Então a gente consegue clicar em cima, passar o cursor, né? E vai vendo os valores da série aqui, ó. Lá em maio de 2021 estava sendo negociado a R$ 365 e assim sucessivamente, né? Então, um gráfico diferente. Então, no R, obviamente, tem várias formas de fazer a decomposição, né, desses componentes. Em uma das aulas, a gente controlou a sazonalidade usando variáveis dummy e a tendência usando a regressão, né? E aqui no R tem um comando, que é o comando decompose, aqui, que ele já faz essa decomposição, né, nos componentes. Aqui. Então ele decompôs, né? Aqui é a variável observada, né? Série de preços normal. Aqui é a tendência, né? Como eu disse, a tendência é um movimento de alta ou de baixa ao longo do tempo. Mas a gente observa o seguinte: esse comando ele não separa o ciclo e a tendência, por isso que a gente tem esses movimentos aqui cíclicos, ó. O ciclo de alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa. Então, esse comando, ele não... Então, a gente observa que tem, ao longo do tempo, uma tendência de alta do preço, mas esse comando ele não separa a tendência do ciclo. Depois a gente vai fazer isso manualmente. Aqui tem o componente sazonal, né? Então, a gente observa, ó, sempre, como eu disse, é um movimento padronizado, ó. Sempre acontece no intervalo de um ano, né? Tem um período do ano em que o preço do boi gordo sobe e depois ele cai. E aqui é o componente aleatório, né? Irregular. Esse aqui é o resto, né? Da série que a gente não conseguiu captar na tendência, no ciclo e no componente sazonal. Então esse comando ele gera aqui um objeto, né? E a gente pode incorporar o resultado desse objeto na nossa base de dados preços. É isso que faz esse conjunto de comandos aqui, né? Ele vai jogar lá a tendência junto com o ciclo, o componente sazonal e irregular na nossa base de dados. Então, se a gente observar agora aqui, ó, eles já estão aqui novamente, junto com as demais variáveis. Novamente, esses comandos aqui vão somente declarar, né, esses componentes da série como séries de tempo. E aqui a gente pode fazer o gráfico que nós já vimos, na verdade, mas aqueles gráficos interativos, né? Aqui a gente tem a tendência junto com o ciclo, a sazonalidade e o componente irregular. Então, como o comando decompose ele não separa tendência e ciclo, nós vamos fazer isso de forma manual. Então, primeiro nós vamos estimar uma tendência, a tendência que melhor se ajusta ao conjunto de dados da série de preços do boi gordo. Então, a gente pode estimar uma série de tendências e, observando o R quadrado, a gente pode decidir qual que é a melhor tendência que melhor se ajusta. Então, a gente tem a tendência linear, quadrática, tem a exponencial, mas a exponencial eu nem utilizei aqui, só utilizei esses dois exemplos, né? Então a gente vai ajustar a tendência linear, tá? No modelo de regressão aqui, ó, cria o objeto modelo 1, que é o modelo de regressão. Ao invés de usar só o comando LM, a gente usa o DIN-LM, né, que é o dinâmico, porque ele já tem essa opção aqui de incluir a tendência, ó. Então, boi gordo e uma tendência. Depois, a gente pega os valores estimados desse modelo, né? Esse valor estimado aqui vai ser só a tendência. E aqui também declara como série de tempo. E aqui a gente faz a mesma coisa, só que usando um outro item aqui, ó. Um item
tendência quadrática, né? Então, tendência linear e tendência quadrática. E aí, posteriormente, a gente faz o gráfico, a tendência linear da série de preços do boi gordo e a quadrática. Então, tem uma curva na quadrática e na linear é uma reta. Aí a gente pode comparar os modelos, aqui com o comando Stargazer. Aqui a gente tem na primeira coluna o modelo de tendência linear e de tendência quadrática. Então, pelos critérios aqui de R quadrado e R quadrado ajustado, ambos os critérios indicam que o modelo de tendência quadrática explica mais, ele se adequa mais à série de preços do boi gordo. Então a gente vai utilizar a tendência quadrática. Então nós já decidimos qual a tendência que nós vamos utilizar, agora a gente vai subtrair do componente que a gente já calculou, que tem a tendência e o ciclo, a gente vai subtrair a tendência, ficando só com o ciclo. Para isso, a gente joga aqui a tendência quadrática lá na nossa base de dados. Essa aqui é a série de boi gordos, série de preços do boi gordo sem a tendência, né? A gente pegou o resíduo do modelo de tendência quadrática. Então, quando a gente pega o resíduo, é sem a influência das variáveis que a gente incluiu aqui. Então, como foi uma tendência quadrática, a gente não tem a influência da tendência aqui. Então, antes a gente tinha um movimento ascendente, né? E agora a gente pode observar que a variável ela gira aqui em torno do zero, né? Porque a gente tirou a tendência, porque tiramos a tendência. E aí, finalmente, a gente vai criar a variável ciclo, né? Que é a variável lá de tendência mais o ciclo menos a tendência quadrática. Depois a gente chama de boi ciclo aqui e declara como série de tempo e plota o gráfico agora só do ciclo, né? A tendência quadrática a gente já tinha visto, agora é só o ciclo, né? Então esse aqui são ciclos, né, de preços aí do boi gordo ao longo do tempo. E aí a gente vai criar aqui uma variável, né, preço do boi gordo sem a tendência e sem a sazonalidade, né? Então a gente cria essa variável chamada boi sem TS, então sem tendência, sem sazonalidade, e a gente subtrai. Nesse caso aqui, a gente pegou aqui essa variável que já não tem a tendência e só subtraiu a sazonalidade, declarou aqui como série de tempo e plota o gráfico. Então, essa aqui é a variável série de preços do boi gordo sem a tendência e sem a sazonalidade, né? Então, tem só o ciclo aqui e o componente irregular. Então, essa aqui é a análise clássica de séries de tempo. Outra análise importante nas séries de tempo é a análise de estacionariedade, quando a gente fala de análise de causalidade, né? Normalmente, quando a gente usa econometria, nós estamos interessados em análises causais. Por exemplo, a teoria diz, supondo que a teoria diz que o preço do boi gordo influencia o preço da soja, né? Então, se a gente quer explicar o preço do boi gordo a partir do preço da soja, né, estabelecendo que é uma relação causal, a gente precisa que as séries sejam ou estacionárias ou que elas sejam cointegradas, né? Que a tendência que as séries possuam sejam comuns, né? Uma anula a outra ao longo do tempo. Então, estacionariedade é quando é um pressuposto a mais, quando a gente utiliza séries de tempo, significa que a série ela tem média e variância constantes ao longo do tempo, né? Então, se a gente pega um pedaço da série no início e compara com um pedaço da série no final, a média e a variância delas não pode ser significativamente diferentes, né? E isso acontece, uma série ela não é estacionária pela presença da tendência, tá?
ou de aglomerações de volatilidade, de variância. Então, uma série que tem tendência, ela é não estacionária, porque se você pega diferentes pontos do tempo, ela vai ter média e variâncias significativamente diferentes, né? Estatisticamente diferentes. Então, para analisar a estacionalidade da série, como ela depende de tendência, né? A tendência ela pode ser determinística, como aquela que a gente acabou de observar, ou estocástica, né? Quando ela é estocástica, a gente não consegue isolar ela, né? A tendência determinística a gente consegue isolar. Então, para fazer análise de estacionalidade, a gente olha o gráfico, a função de autocorrelação ou correlograma, e aí tem o teste estatístico formal, que chama teste de raiz unitária. Então, começando pela análise gráfica, a gente vai usar, para esse exemplo, a série de preços do boi gordo e o retorno, né, da série de preços de boi gordo. Então, o retorno nada mais é a diferença de um período para o outro percentualmente, né? Então, se o mês passado era R$100 e hoje é 110, o retorno é 10%, né? A série de retorno ela é simplesmente a variação percentual de um período para o outro. Por que ela é interessante? Ela é interessante porque as séries de retorno são estacionárias. Tá? É por isso que a gente vai usar para comparar uma série estacionária com uma série não estacionária. Então, esses comandos aqui são para criar a série de retornos do boi gordo. Então, quando a gente calcula aqui o logaritmo da série preços do boi gordo e depois a gente subtrai, esse comando aqui subtrai um período do outro, a gente cria a variação percentual, né, que é o retorno. E aqui, novamente, declara como série de tempo. Aqui tem a série do boi gordo, o gráfico da série do boi gordo, que a gente já conhece. A gente já sabe que ela tem uma tendência, então é indício que ela é não estacionária. A gente fala indício, né, porque a gente precisa de um teste estatístico formal para dizer que ela é não estacionária, mas aqui a gente já pode observar que ela tem indícios de não estacionariedade. Diferente da série de retornos. Essa aqui é a série de retornos, ela não tem tendência, né? Normalmente as séries de retorno são estacionárias. São casos raros em que não são estacionárias, né? Porque existem algumas aglomerações aqui de variação, que podem torná-la não estacionária, né? Um acúmulo de variância muito grande aqui pode tornar a série não estacionária, ou seja, com média e variância não constantes ao longo do tempo. Mas não é o caso aqui da nossa série, como nós veremos. Então a gente pode fazer a função de correlação parcial. Não, na verdade essa é a função de autocorrelação, né, ou correlograma. Essa aqui é do boi gordo, né? Cada coluna dessa é o coeficiente de correlação parcial, né? O primeiro deles aqui é da série com a primeira defasagem, da série com a segunda defasagem, com a terceira e assim sucessivamente. E os tracejadinho azul aqui é o intervalo de confiança. Quando esse risco, essa coluna, né, ela sai fora do intervalo, é que ela é estatisticamente significativa, né? Então, quando a gente tem uma série que tem uma dependência autorregressiva, como essa aqui, né, uma dependência temporal, né, muito grande, ela é não estacionária. A gente vai observar agora o padrão da série de retornos. Observe que ela cai rapidamente aqui, ó, né, já indicando que uma é estacionária e a outra não. E finalmente a gente tem os testes de raiz unitária. Existem diversos testes de raiz unitária, né, que são os testes para verificar se a série é estacionária. Existem vários porque os testes ele têm um poder baixo, né? Esses testes têm poder estatístico baixo. Mas o mais conhecido, o mais simples e mais conhecido é o teste de Dickey-Fuller para raiz unitária. Então ele testa se tem ou não uma raiz unitária que está associado a ser ou não estacionário. Então a gente tem o teste de Dickey-Fuller e o teste de Dickey-Fuller aumentado quando a gente inclui defasagens.
A gente vai fazer aqui primeiro o teste de Key-Fuller, né? A hipótese nula é que a série é não estacionária. Então, vamos aqui. Como a gente pode observar, ó, essa aqui para o série de boi gordo, a gente não rejeita a hipótese nula, né? Então, quando isso aqui é maior que 0,05, a gente não rejeita a hipótese nula. A hipótese nula é que a série é não estacionária. Então, a série de boi gordo é não estacionária. O retorno da série de boi gordo, ó, a gente rejeita a hipótese nula e aceita ou não rejeita a hipótese alternativa. Então, a série de retornos ela é estacionária. A gente vai fazer o mesmo procedimento aqui, só que agora para outro teste, que é o teste de Key-Fuller aumentado. O resultado é o mesmo, né? A série de boi gordo é não estacionária, mas a série de retornos é estacionária. Então, uma série, ela precisa ser estacionária, como eu disse, porque caso a gente use séries não estacionárias e não, caso elas sejam não estacionárias, mas sejam cointegradas, tudo bem, mas caso elas não sejam cointegradas, a gente vai incorrer na questão da regressão espúria. O que é isso? Você pode pegar, se a gente pegar séries não estacionárias, independente de quais sejam, elas vão dar estatisticamente, os parâmetros serão estatisticamente significativos, mesmo não existindo relação nenhuma entre as variáveis. É por isso que a gente precisa que elas sejam estacionárias. A não ser que a gente só esteja interessado na previsão de uma variável e não na causalidade. A gente não está interessado se a soja tem relação ou não com o preço do boi gordo. A gente só está interessado em que os movimentos que o preço da soja tem ajudam a prever os movimentos da série de boi gordo, certo? Então aí não interessa se a série é estacionária ou não, mas para relações causais, para econometria, elas precisam ser estacionárias ou cointegradas, né? Como a estacionariedade está vinculado com a existência ou não de uma tendência, né, ela pode ser determinística ou estocástica, a gente vai fazer o teste aqui com a série de boi gordo sem a tendência determinística, aquela tendência quadrática que a gente calculou, né? Essa aqui é a série de preços sem tendência. E aí a gente vai fazer o teste aqui, ó. Olha, mesmo tirando a tendência determinística, ela continua sendo não estacionária, né? Ou seja, tem uma tendência estocástica, uma tendência que a gente não consegue prever, que faz com que ela seja não estacionária. Aí, nesses casos, a gente precisa calcular a primeira diferença, né? Calculando a primeira diferença, a gente tira tanto a tendência estocástica quanto a determinística. Esse comando aqui ele calcula a primeira diferença do boi gordo, tá? Que nada mais é do que subtrair o período atual menos o período anterior, né? Então, o valor do preço desse mês menos o valor do mês passado. É quase, ou na verdade é parte do procedimento de calcular o retorno, né? O que é o retorno? É o preço de hoje menos o preço de ontem dividido pelo preço de ontem. Esse é o retorno. A primeira diferença é o preço de hoje menos o preço de ontem. Então, a diferença é que um é percentual e o outro não, né? É por isso que, tirando a primeira diferença, a gente vai tornar a série estacionária. Essa aqui é a série em primeira diferença. Então, a diferença da série em primeira diferença para o retorno é que o retorno é percentual. E aí, ao calcular do teste de raiz unitária, a gente vai observar, né, que a primeira diferença da série do boi gordo ela é estacionária. Então, a gente vai passar para o teste de cointegração, mas aqui a gente vai explicar. O que é cointegração? Bom, soja e boi gordo são duas séries não estacionárias. A gente não testou a soja, mas vai testar aqui. Caso a gente esteja usando econometria, uma relação causal, né? Falou, olha, o preço da soja afeta o preço do boi gordo.
Se uma das séries é não estacionária, a gente precisa, na regressão, tirar a primeira diferença para fazer a regressão. A não ser que ambas sejam cointegradas. Uma série é cointegrada com outra quando elas possuem a mesma tendência estocástica, né? Ou seja, no modelo de regressão, quando você tem duas coisas iguais, uma vai anular a outra. Então, os resultados eles seriam válidos se elas forem cointegradas. E esse teste de cointegração ele dá origem ao que a gente chama de mecanismo de correção de erro. Mas vamos lá. Então, olha só, a gente vai estimar aqui uma regressão para prever o preço da soja em função da tendência ao quadrado e da série de boi gordo. Então, eu vou estimar aqui. E ela aparece para a gente aqui. O preço do boi é estatisticamente significativo, né? Para cada real que aumenta o preço do boi, o preço da soja aumenta 40 centavos em média, né? Isso é o que está prevendo o nosso modelo. Esses resultados são válidos, né? Se existir uma relação causal entre os preços, obviamente a gente está ignorando um pouco isso, né? Não está falando de teoria, né? Os preços dos produtos agrícolas podem estar relacionados, obviamente, mas a gente está supondo que existe uma relação causal, né? Esses resultados eles vão ser válidos desde que tanto a soja quanto o boi sejam estacionárias, né? A gente já sabe que o boi é não estacionário, apesar de que a gente ainda não testou a soja. Caso ambos não sejam estacionários, a gente faz o teste de cointegração. Como eu disse, uma tendência pode estar anulando a outra, né? E aí os resultados continuam válidos. Então aqui a gente vai analisar a soja, né? Aqui o gráfico dos preços da soja, o correlograma, né? A gente observa que é uma série não estacionária, e aí formalmente no teste mostra, né, que a série é não estacionária. Então, ambas as séries, tanto de boi gordo quanto da soja, são não estacionárias. E a gente pode proceder o teste de Engel-Granger e Engel-Granger aumentado para verificar se elas são cointegradas. No que consiste o teste? A gente já estimou a regressão aqui da soja em função do boi gordo. A gente vai pegar os resíduos desse modelo, está aqui, né, e vai testar se esse resíduo é não estacionário. Se ele for estacionário, as séries são cointegradas, ou seja, as tendências estocásticas se anulam. Então aqui a gente salva o resíduo, declara como série de tempo, esse é o gráfico do resíduo, né? Correlograma do resíduo, né? Então ele tem uma certa dependência aqui e a gente vai fazer os testes aqui de raiz unitária. O teste de Dickey-Fuller mostrou que os resíduos eles são não estacionários e o Dickey-Fuller aumentado mostra que eles são estacionários. Como o Dickey-Fuller aumentado é mais adequado, a gente vai considerar que os resíduos eles são estacionários, os resíduos da regressão da soja em função do boi gordo. Isso significa que as séries são cointegradas, né? Então, esse resultado aqui ele é válido, a gente chama da relação de longo prazo, mas o fato de ser cointegrado permite que a gente faça uma análise adicional aqui, que é o mecanismo de correção de erro. Então, a gente estima uma regressão da primeira diferença da soja em função da primeira diferença do boi gordo e o resíduo do modelo da soja que a gente estimou. Acho que eu esqueci de estimar aqui primeiro. Para criar a variável da soja em primeira diferença. Então aqui estão os resultados, esse aqui é o mecanismo de correção de erro e o que interessa é o parâmetro vinculado ao resíduo da regressão da soja. Tá? Deu 0,087. Então essa aqui é a relação de curto prazo e a regressão mostra a relação de longo prazo. A interpretação aqui é que a divergência existente
entre as séries de boi gordo e da soja, essas diferenças, essas divergências, esse desequilíbrio, 8,7% desse desequilíbrio é corrigido a cada período de tempo. Então, a relação de cointegração mostra ou diz que as séries vão convergir no longo prazo. Para essa convergência, a cada período, 8,7% desse desequilíbrio é corrigido no curto prazo. Isso não quer dizer que daqui 11, 12 períodos os preços da soja e do boi gordo vão convergir, vão ser iguais. Porque apesar de ter uma correção do desequilíbrio a todo período, a gente pode ter uma ampliação do desequilíbrio também. Bom, aqui a gente encerra uma parte, porque a gente vai tratar de um assunto um pouco diferente agora, que é o teste para a presença de volatilidade condicional. Então, normalmente nós estamos interessados na média condicional, nós modelamos a média condicional. E a gente usa o pressuposto, um dos pressupostos do modelo clássico de regressão linear é de que a variância é constante. Mas existem certos casos, principalmente em variáveis financeiras, em que essa variância ela não é constante. Ela é o que a gente chama de variância condicional ou volatilidade condicional. E aí, além de modelar a média, a gente modela também a variância. A gente observa aqui fatores que afetam a variância. Normalmente a gente não está interessado na variância porque o pressuposto da variância constante significa que nenhum fator afeta a variância, Mas quando a gente observa aglomerações de variância, que normalmente acontecem em séries financeiras, aí a gente pode observar quais fatores que afetam essa variância, como é o caso de preços de ações, por exemplo. Então a gente vai usar aqui a série de soja e dos preços da ação da Petrobras. Então a gente já viu o gráfico da soja, também já viu o gráfico da ação da Petrobras. Então normalmente quando a gente trata de séries de preços, a gente está interessado no retorno, na variação de um período para o outro. Então por esse motivo a gente já vai calcular aqui as séries de retorno do preço da soja e do preço da Petrobras, declarar como séries de tempo. E aqui a gente tem o gráfico do retorno da soja e o gráfico do retorno da Petrobras. Essas séries de retorno são especialmente interessantes porque elas já são estacionárias, Aqui só formalmente a gente vai fazer o teste de estacionariedade, mas como a gente pode observar aqui, todos eles indicam a estacionariedade das séries de retorno. E aí a gente precisa verificar a existência do que a gente chama de efeito de heterocedasticidade condicional, efeito Arch, que é a existência dessa variância condicional. Para isso a gente pode olhar o histograma da série de retornos, o gráfico do quadrado da série de retornos e fazer um teste formal, um teste estatístico formal para a presença do efeito. Se existe o efeito, a gente vai ter um modelo para média e um modelo para variância. Se não existe o efeito, não precisa modelar a variância. A gente vai olhar primeiro o histograma. O que a gente observa no histograma, o que a gente precisa observar no histograma são os extremos. Se a gente tem massas de volatilidade nos extremos, é um indicativo da presença do efeito, da volatilidade condicional. Aqui a gente tem um pouquinho de volatilidade. E na soja tem menos, Aqui tem mais um pouquinho. Aí a gente vai olhar também o gráfico do quadrado da série de retornos, Simplesmente aqui a gente eleva ao quadrado a série de retornos e faz o gráfico. E aí a gente observa se existem aglomerações de volatilidade, que são esses picos aqui, Visualmente, no caso dessas séries, aqui no caso da série da Petrobras está mais visual aqui, Parece que tem 3 picos de volatilidade. Mas existe
o teste, né, formal para a presença do efeito. Então o teste ele vai consistir em estimar uma regressão entre o quadrado do resíduo, né, que é uma proxy para a variância da regressão, em função da primeira defasagem, né? Então a gente vai pegar o resíduo da regressão, da média, e vai estimar em função da sua primeira defasagem. Se for significativa, é evidência, né, da presença do efeito. Então vamos realizar o teste em 3 etapas. Primeiro, a gente vai estimar a equação da média, né? E aí na equação da média a gente não vai incluir nenhuma variável explicativa, vai colocar só a constante, né? Chama modelo de retorno esperado constante. Essa é a equação da média. Aqui está a equação do retorno da soja, do retorno da Petrobras, e aqui a gente tem o retorno médio de 0,7% por mês da soja e de 0,9% por mês da Petrobras, não significativo, né? Ou seja, o retorno médio é zero. Aqui o retorno médio ainda é positivo para esse período, né? A gente pega o resíduo dessas regressões e eleva ao quadrado, e aí a gente faz os testes, que é estimar o resíduo ao quadrado em função da primeira defasagem. Está aqui para Petrobras e para soja, e aqui está o coeficiente. Os coeficientes são não significativos, né? Tanto para Petrobras quanto para soja. Isso significa que essas séries, né, não têm o efeito ARCH. Mas isso pode ser devido à frequência, né? A frequência mensal. Na frequência mensal pode diluir, né, as volatilidades. Provavelmente com uma frequência menor as séries vão apresentar volatilidade condicional, mas não foi o nosso caso aqui. No R a gente tem também comando, a gente precisa ficar fazendo passo a passo, né? Já tem aqui o comando pronto, né? Então, esse teste estatístico tem como hipótese nula a que a série não possui volatilidade condicional. Então, ambas as variáveis, né, ambas as séries não possuem volatilidade condicional. Tá? Nesse caso, a gente não precisa modelar a volatilidade condicional. Não precisa, porque ela não existe, né? A gente pode trabalhar só com a equação da média mesmo. No entanto, para fins didáticos, né, a gente vai modelar a variância, né, a volatilidade de ambas as séries. E aí, os modelos de volatilidade chamam modelo ARCH e modelo GARCH. Né? O modelo ARCH, a gente inclui só as defasagens, né, do resíduo. E o modelo GARCH, que vem aqui a seguir, a gente inclui também as defasagens da variância condicional. Então, aqui a gente, para definir qual que é o melhor modelo, a gente usa os critérios de informação. Então, a gente estima vários modelos. Tá aqui o GARCH, ARCH. ARCH 1, 2, 3, 4 para a soja, 1, 2, 3, 4 para a Petrobras. Né? 1 é que tem só a primeira defasagem, o 2 tem a primeira e a segunda, o 3 tem a primeira, a segunda e a terceira, e assim sucessivamente. Então, eu vou fazer para a soja aqui. A gente estima os 4 modelos, ó, e observa aqui os critérios de informação. O que tiver o menor critério de informação é o melhor. Nesse caso aqui, quem tem o menor critério de informação é o com 4 aqui, esse critério aqui. O primeiro critério indica com 4, né? E os dois critérios de informação aqui de arcaico e bayesiano indicam com apenas uma defasagem, né? Aí você pode definir qual critério que você vai utilizar, como esses dois critérios indicaram. Ah, não, esses dois aqui não, né? Esse aqui está indicando... são diferentes aqui os critérios de informação, mas pode ser devido também ao fato de que não tem, né, a volatilidade condicional.
Mas nesse caso aqui eu escolhi o 4, né, por esse critério de informação aqui. Na verdade é o 2, né, que tem um menor. Ah não, é esse aqui mesmo. Esse aqui é 38, esse aqui é 39. Escolhido o modelo, aqui ó, tá o ARCH4, né? A gente pode fazer a previsão, né, da volatilidade. Assim como a gente faz da média, faz da variância. Essa aqui é a previsão da variância da soja, né, que é igual, é parecido com a série do resíduo ao quadrado que a gente observou anteriormente. Né? Do resíduo não, do retorno ao quadrado, perdão. Aqui é a mesma coisa para a Petrobras. Né? Novamente parecido lá com o gráfico do retorno ao quadrado. Né? E aí a gente escolhe aqui pelo menor critério de informação. Nesse caso aqui, 151.242 com 3, 360, 282, esse aqui. Também está dando divergência entre os critérios. Aqui novamente eu escolhi o 4, né, e foi o gráfico que a gente acabou de ver. O modelo Garch é parecido, né, mas aqui ó, a gente tinha os Garch 1.0, 2.0, 3.0, que é o modelo ARCH. Né, a gente não tinha a variância autorregressiva, só as defasagens do resíduo ao quadrado da função da média. Aqui a gente já tem os termos autorregressivos. Né, então é um modelo que tem mais parâmetros. Então aqui para a soja, a gente escolhe aqui os que têm o menor critério de informação também. Nesse caso aqui eu coloquei o mais Garch simples aqui, né? O menor. Novamente vai ser um gráfico parecido com o do retorno ao quadrado. E aqui para a Petrobras, mesmo procedimento. Então, para que serve o modelo de volatilidade? A gente observou que todos os modelos de volatilidade que a gente estimou, eles parecem com a série de retorno ao quadrado. Né? Então, a gente pode prever a volatilidade futura, né, a partir desses modelos de volatilidade. Esse é um exercício mais simples, né, uma análise mais simples que você poderia fazer. Quando que vai ter um pico de volatilidade novamente nessa série? Qual que seria a previsão? E aí, em análises mais rebuscadas, a gente observaria que outras variáveis afetam a volatilidade. Né? Aqui a gente encerra um segundo bloco, né, de análise, e aí a gente parte para um outro objetivo, que é a previsão. Né? A previsão com modelos de regressão, utilizando modelos univariados, que é a metodologia ARIMA na sequência, e multivariado, que é o VAR. Então a gente vai começar aqui ó, com modelos de regressão, né, que a gente já está acostumado. A gente vai usar um arquivo diferente agora, que é o de despesa de consumo pessoal dos Estados Unidos. É uma série anual. Então a gente tem a despesa de consumo pessoal per capita e a renda pessoal disponível per capita. Então aqui nós declaramos como série de tempo, plotamos o gráfico, né, da despesa de consumo pessoal per capita, aqui da renda pessoal disponível per capita. Então nós temos 49 observações, mas nós vamos separar aqui 45 e vamos deixar as 4 últimas para fazer testes com os nossos modelos de previsão. Então, esses comandos aqui, esse aqui vai separar, né? Esse aqui vai fazer a regressão da despesa pessoal em função da renda pessoal. E aqui a gente tem o modelo, né? Então, o parâmetro aqui deu 0,95, né? Então, cada dólar a mais na renda pessoal resulta em 95 centavos ali de despesa pessoal.
propensão marginal, né, a consumir. Então, se nós estamos preocupados com a relação causal, a gente precisa ver se as séries são estacionárias, se elas são cointegradas, né? Então, aqui a gente separou o resíduo. Esse é o gráfico do resíduo. E aqui um teste. As séries, elas não são cointegradas. Então, aqui está errado. Não são cointegradas. Nesse caso, as séries não são... Nesse caso, como o nosso interesse é fazer previsão, o que interessa é o nosso R quadrado ajustado aqui, ó. Foi quase 1, foi 0,996. Então, é aquele caso que eu comentei anteriormente. Existe relação causal? Existe, né? Quanto maior a renda, maior o consumo. A teoria é bem consolidada. Apesar de existir a relação causal, esses resultados aqui eles são inválidos. A gente não sabe se esse resultado é estatisticamente significativo por conta que as séries são não estacionárias e não cointegradas, né? Apesar de elas serem parecidas, elas não são cointegradas. Se a gente tivesse interesse na análise causal, o que a gente faria? Calcularia a primeira diferença de ambas as séries e voltaria a fazer regressão. Mas como no nosso caso aqui nós estamos interessados na previsão, a gente não precisa fazer isso. Tá? Quando a gente está interessado na previsão, o que interessa é o poder preditivo aqui dos modelos. Então, como a gente separou os 4 últimos anos, a gente pode fazer a previsão. Esses comandos aqui, eles pegam algumas variáveis e colocam na nossa base de dados, né? Aqui são os valores previstos pelo modelo, aqui a primeira defasagem da despesa de consumo, que a gente vai usar no modelo mais à frente. E aqui é a mesma coisa, né? Só que para base de dados completa. Então, esse comando aqui vai fazer a previsão e esse aqui vai fazer o gráfico dessa previsão. A linha do meio é a previsão pontual e as de cima e de baixo são as previsões de intervalo, né? É um intervalo de confiança. E aqui a gente pode ver os valores previstos. Então, esse aqui é o valor previsto para despesa de consumo pessoal no primeiro ano, que é 1960, né, se eu não me engano. E aqui o intervalo, né, vai entre 8.500 e 10.000. Intervalo de 95% de confiança. E aí, essas aqui, ó, 46, 47, 48, 49, 2008, 7, 6 e 2005, que foram os anos que a gente separou. Né? Então, se a gente fosse fazer um modelo de previsão, a gente utilizaria o desempenho do modelo para prever esses valores futuros aqui como um indicador. A gente pode estimar um outro modelo, ó, que além da renda pessoal disponível, inclui uma defasagem da despesa de consumo pessoal e fazer a previsão também. Essa aqui é o gráfico da previsão. E aqui são as estatísticas de poder preditivo. Quanto menor, melhor o modelo. Né? Se a gente estivesse comparando os modelos, quem tivesse... Esse aqui é uma estatística mais conhecida, é a raiz quadrada do erro quadrado médio, né? Que é uma estatística de erro. Quanto menor o erro de previsão, melhor.
Então, o modelo que tiver o menor erro de previsão vai ser o melhor para fazer previsões, né? Aqui, novamente, as previsões feitas pelo modelo. O primeiro ano não tem porque a gente incluiu uma defasagem. E aqui estão os últimos 4 anos que a gente separou. Trabalhar com regressão nós já estamos acostumados. E aqui tem uma metodologia, né, de modelo de previsão univariado, né, com apenas uma variável. Então essa metodologia ela explora a dependência, né, temporal, a dependência autorregressiva da própria série, né? Então a gente vai tentar prever o valor futuro da série a partir dos valores passados, né, utilizando essas informações. Nós vamos voltar aqui com a nossa base de dados de preço. Vamos ver se ela já está aberta. Ela já está aberta, a gente já trabalhou com ela. Preço da soja, novamente. Estacionariedade, né? A gente sabe que a gente já fez o teste, ela é não estacionária. Aqui a primeira diferença, que é estacionária. A metodologia ARIMA ela tem 4 etapas. A primeira etapa é identificar a ordem do modelo, e a ordem são os componentes autorregressivos, integrados e de média móvel. Então, o integrado a gente observa se a série ela é ou não estacionária. Como ela foi não estacionária, a gente faz a integração, que é calcular a primeira diferença. Calculada a primeira diferença, aí a gente vai observar se ela tem componente, se ela é uma série autorregressiva, de média móvel ou ambas, né? Para isso a gente calcula o correlograma e o correlograma parcial. Aqui a gente tem o correlograma, ó, e aqui o correlograma parcial. Então, quando o correlograma cai aqui, ó, rapidamente, e o correlograma parcial tem defasagens aqui, ó, significativas ao longo do tempo, é uma característica de média móvel. Se fosse o contrário, era autorregressivo. Se esse aqui caísse rapidamente e aqui tivessem vários significativos ao longo do tempo. Se ambos caíssem rapidamente, aí seria autorregressivo e de média móvel. Nesse caso, como é de média móvel, né, a gente volta no gráfico que cai lentamente e observa, que cai rapidamente, perdão, e observa quais são os significativos, é o primeiro e o segundo. Isso significa que a gente tem um modelo, né, com 0 componentes autorregressivos, um componente integrado, que é uma primeira diferença, e os 2 componentes de média móvel, né? Então, é um modelo ARIMA 012. Então, a segunda etapa dessa metodologia é a estimação, que a gente vai fazer por MQO. Esse comando aqui ele estima o modelo, né? E ele tem 2 componentes de média móvel. Não tem nenhum componente autorregressivo e a gente já está utilizando a variável em primeira diferença. A próxima etapa, a etapa 3, é o diagnóstico. Esse modelo ele precisa ter os resíduos estacionários. Se ele tiver o resíduo estacionário, ele passou no teste e pode fazer previsões. Então ele solta esse gráfico aqui de análise dos resíduos. A gente observa aqui o correlograma, né, os resíduos, mas é melhor a gente utilizar aqui um teste formal, né? E ele mostra que a série de resíduos é estacionária. Isso significa que o nosso modelo passou no teste e a gente pode realizar previsões, que é a etapa 4. Então aqui, esses modelos, o melhor desempenho deles é sempre
Na próxima etapa, né, quando você vai avançando no tempo, ele vai perdendo o poder de previsão. Então, por isso aqui a gente está usando só para prever o próximo mês. Né? Aqui tem um plot, né, um gráfico do valor previsto. E aqui tem as estatísticas, né? Que a gente pode fazer outros modelos e verificar qual que tem a melhor o menor erro de previsão, né? A gente pode fazer, tem um comando que é o AutoArima, vamos colocar aqui o SojaBR. Esse comando ele identifica automaticamente o melhor modelo com base nesses critérios. O melhor modelo seria um Arima 011, né, e não 012 como a gente identificou. Então tem um erro de 4.59, se a gente substituísse aqui pelo 11, (4.599), o nosso anterior foi 4.595. Então, apesar dele ter indicado esse modelo aqui, o anterior que nós havíamos identificado, ele tem uma raiz quadrada do erro quadrado médio um pouco menor. Então, ele é melhor que esse 011 aqui. O vetor autorregressivo, ele é parecido com a metodologia Arima. A diferença é que no Arima a gente usa uma única série, né? E usa seus componentes autorregressivos e de média móveis para fazer a previsão de valores futuros. No VAR, a gente usa só componentes autorregressivos, mas a gente usa mais variáveis. Tá? Aqui a gente vai usar o exemplo só de 2 variáveis, mas poderiam ser mais. Mas é um procedimento parecido. Aqui a gente vai usar a soja e o boi gordo. Novamente, as séries precisam ser ou estacionárias ou cointegradas, e caso elas não sejam estacionárias e não sejam cointegradas, a gente pode estimar, a gente precisa fazer a estimação em primeira diferença. Nesse caso aqui, como é soja e boi gordo, nós vimos anteriormente que elas são cointegradas, né? Então não vou fazer esse teste aqui, posso fazer, mas a gente já observou que elas são não estacionárias, né? E aí aqui a gente faz o teste com a integração, que nós já fizemos anteriormente, mostrando que elas são cointegradas. Então a gente poderia estimar o vetor de correção de erro, o VEC, que vai ser feito mais adiante. Agora a gente vai considerar que elas sejam estacionárias, né? Se ambas forem estacionárias, ou na verdade, como elas são cointegradas, o VAR vai ser válido, né? Como uma relação de longo prazo. Esse comando aqui, ele vai estimar vários modelos VAR e vai mostrar para a gente, pelos critérios de informação, quantos componentes autorregressivos nós deveríamos colocar, né? Então, tem 2 critérios que dizem que a gente deve colocar 8 defasagens e tem 2 que a gente deve colocar 2 defasagens. Eu vou usar 2 defasagens aqui, né? Selecionando esse critério de formação aqui, que é o critério de Schwartz. Então aqui a gente estima um modelo e pede para o R mostrar os resultados. Então é um resultado bastante grande, né? Porque a gente vai ter uma função para o boi gordo, em função de suas 2 primeiras defasagens e função das 2 primeiras defasagens da soja. Aqui estão os coeficientes, né? E uma regressão para a soja, também em função das 2 primeiras defasagens do boi gordo e da soja. Assim como
lá no ARIMA a gente tem o diagnóstico, aqui a gente também tem o diagnóstico, né? Os resíduos precisam ser normais e não relacionados serialmente. Então, quando a gente faz o diagnóstico desse modelo, não tem autocorrelação na regressão, mas a gente não... a gente rejeita, né, que não existe o efeito ARCH, e também ele não tem o erro que distribui-se normalmente. Então ele não passou no teste. Então o que a gente deveria fazer era voltar e calibrar as defasagens, colocar outras defasagens para ver se ele passa no teste. Mas aqui a gente vai continuar, né, como se ele tivesse passado no teste. Então passou no teste, a gente realiza a previsão. Então ele falou que as margens são insuficientes e agora sim. Tem a previsão, acho que eu realizei a previsão aqui para 8 períodos à frente, 8 meses à frente, né? Então esse tracejadinho azul aqui é a tendência do preço, né? Do boi gordo uma manutenção e uma pequena alta, e aqui na soja uma pequena queda. Então, como a gente viu que as séries são cointegradas, a gente pode estimar o VEC, né? O vetor de correção de erro. O vetor de correção de erro é parecido com o mecanismo de correção de erro, só que o mecanismo de correção de erro é por uma regressão, né? Aqui a gente tem duas, né? Da soja e do boi gordo. Aqui está parecido com o mecanismo de correção de erro, que era 8,7%, deu 8,4%, e aqui deu 2,8% para o boi gordo, né? Então, o desequilíbrio de longo prazo da soja com o boi gordo, 8,4%, é resolvido para cada período, e do boi gordo com relação à soja, 2,8%. Derivados da estimação do VAR, a gente tem as funções impulso-resposta. A gente dá um choque no erro, né, da soja e vê qual que é a resposta no boi gordo, que é esse caso aqui, ó. Então, o choque no preço da soja causa uma elevação permanente, né, no preço do boi gordo. E aqui a gente tem o contrário, né, um choque no boi gordo. O que causa na soja? Também causa um aumento, né, com efeito permanente aqui ao longo do tempo, ó. Então, aumentou, né, deu um choque de aumento lá no preço do boi gordo, aumenta a soja e vice-versa. Outra análise derivada é a decomposição da variância do erro de previsão. A gente pode ver o que afeta o erro de previsão. Esse gráfico é ruim de ver, é melhor ver esse aqui mesmo. Então, olha, do boi gordo. 100% do erro de previsão do boi gordo provém da variável do boi gordo. Só um pouquinho da soja. Então a soja não afeta muito o preço do boi gordo. Já quando a gente vê o preço da soja, também é pouquinho, né? Mas é maior do que era o anterior. Então, quer dizer, o boi gordo afeta mais a soja do que a soja o boi gordo. É isso que a gente consegue ver no erro de previsão. E, finalmente, a gente tem a análise de causalidade no sentido de Granger, né? Que não é a causalidade no sentido teórico, né? Não quer dizer que o preço do boi gordo causa a soja ou vice-versa. É uma causalidade no sentido de precedência temporal, né? Quando o preço do boi gordo varia, o preço em resposta a soja varia também, né? Quem que tem essa precedência temporal? Então a gente pode fazer esse teste de causalidade com base na estimação do modelo VAR. Então a gente observa aqui o do boi gordo, né? O teste é se o boi gordo não Granger causa a soja BR, né? Quer dizer, as variações do boi gordo não afetam a soja. Então a gente rejeita essa hipótese, quer dizer que as variações no boi gordo depois são verificadas na soja, no preço da soja.
Mas o contrário não é verdade. Ó. A soja, variações no preço da soja depois não são observadas no preço do boi gordo. Então parece existir uma precedência temporal dos preços do boi gordo para a soja. Então era isso, pessoal, nessa aula sobre análise de séries de tempo no R. Fico à disposição e até a próxima.